nós vamos para a nossa quarta parte de pontuação. E neste momento, nós já vamos tratar, envolver, além da vírgula e do ponto e vírgula, né, coisas que a gente vem vendo nas 3 primeiras aulas. Agora, nós vamos começar a falar também dos 2 pontos, dos travessões e das aspas. São, então, esses os sinais predominantes nas provas de concurso, né? E agora convém mais do que nunca, nesta aula, você ler e tentar fazer a questão antes. Tá? Se você não fez ainda, pause o vídeo e faça. Outra coisa, essas questões que eu vou fazer com você, elas se baseiam em fragmentos textuais. Então, leia o texto antes de responder a questão. Tá? E aí, eu vou partir desse pressuposto que você já leu o texto e fez a questão, e eu já vou direto, pontualmente, ao que interessa para a gente ganhar tempo aqui. Tá legal? Bom, a questão 71 do Banco do Brasil se baseia num fragmento textual interessante, o tema muito interessante e muito atual, né? E traz aqui algumas cobranças de sinais de pontuação, num papel, numa cobrança típica da FCC, um dos formatos de questão da FCC. Um dos formatos típicos de questões da FCC de pontuação é este aqui, em que ela relaciona 4 afirmações e pede para nós dizermos quais estão corretas. Né? A primeira já trata dos 2 pontos, olha só. Considere as afirmativas a respeito dos sinais de pontuação empregados no texto. Muito bem, veja, os 2 pontos no primeiro parágrafo introduzem enumeração de fatos que exemplificam desastres naturais. De novo, introduzem enumeração de fatos que exemplificam a expressão desastres naturais. Observe que ele destaca a expressão desastres naturais, colocando em itálico, né? Quer dizer, essa expressão foi retirada do próprio texto. E os 2 pontos introduzem, então, uma série de enumerações de fatos, de acontecimentos, que servem de exemplo para os tais desastres naturais. Então, aí nós começamos o nosso trabalho com o emprego dos 2 pontos. Os 2 pontos são um dos grandes sinais empregados em prova, cobrados em concurso, porque ele é muito moderno, é muito atual, ele é um clássico que se rejuvenesce. Né? O emprego dos 2 pontos é clássico e é muito empregado também modernamente. Você tem a teoria aí com outros exemplos e tal, e aqui eu fiz uma síntese, tá? Do emprego dos 2 pontos. Além da teoria que você tem aí, veja, os 2 pontos usados para introduzir uma enumeração. Então, observe essa citação aqui que eu retirei de um texto do Guimarães Rosa. 10 animais para a ilha deserta. Olha só, 10 animais para a ilha deserta. 2 pontos. O gato, o cão, o boi, o papagaio, o peru, o sabiá, o burrinho, o vagalume, o esquilo e a borboleta. Então, aqui há uma pequena diferença em relação ao emprego dos 2 pontos no texto, apesar de o papel ser o mesmo de enumeração, só que aqui não é uma enumeração exemplificativa, é uma enumeração explicativa. Né? Explica para nós quais são esses 10 animais. E essa explicação está colocada em forma de uma enumeração. Todas essas vírgulas que vêm aí têm a mesma justificativa, isolam termos coordenados, que são o núcleo do nosso aposto enumerativo. Esse tipo de aposto chama aposto enumerativo. Tá? Não deixa de ser uma explicação, mas o papel justificativa melhor aqui seria dizer uma enumeração explicativa ou simplesmente uma enumeração. Simplesmente isso. Uma enumeração. É o que acontece. Quer ver? Vamos lá para o texto. Então, deixa aqui a teoria. Olha o texto. Voltando ao fragmento textual. No primeiro parágrafo diz: a multiplicação dos desastres naturais, olha ele aqui, os desastres naturais, a multiplicação dos desastres naturais vitimando populações inteiras é inquietante. Aí ele vem e exemplifica, olha,
Tsunamis, terremotos, secas, inundações devastadoras, destruição da camada de ozônio, degelo das calotas polares, aumento dos oceanos, aquecimento do planeta, envenenamento de mananciais, desmatamentos, ocupação irresponsável do solo, impermeabilização abusiva nas grandes cidades. Ufa! Infelizmente, tudo isso é verdadeiro, né? Quantos núcleos nós temos aqui? Vários. Todas essas expressões isoladas pelas vírgulas, vou mostrar só essas duas primeiras. Todas essas expressões isoladas por vírgulas são termos da nossa enumeração, né? Que exemplificam. Tsunamis exemplificam desastres naturais, terremotos, tá? Tudo isso, se bem que lá na frente a ocupação irresponsável do solo não chega a ser impermeabilização abusiva das grandes cidades, não chega a ser um desastre naturais, né? Não é verdade? Mas o problema não é o sinal, o problema é a redação do cara. O cara colocou isso aqui, impermeabilização abusiva nas grandes cidades. E desmatamentos, ocupação irresponsável, envenenamento dos mananciais, isso não chega a ser o desastre natural. Mas está aí no grupo das enumerações, da enumeração explicativa. Então, apesar da ressalva que a gente faria em relação ao texto, o sinal de pontuação está aí para isso. Os dois pontos introduzem o que aqui? Uma enumeração que exemplifica o que foi chamado anteriormente de desastres naturais. Então, aí está um primeiro papel para os dois pontos, introduzir uma enumeração, tá? Que serve de explicação, embasamento para o que foi dito antes. Beleza? Então, esse item 1 está certo. Jogando com a questão, vamos lá e eliminamos. Quem não tem número 1, letra D e letra E, né? Letra D e E já estão fora porque não tem número 1. Tudo bem? Seguindo. Os travessões isolam no terceiro parágrafo um comentário explicativo da expressão imediatamente anterior a esse segmento. Então, voltando ao texto. Voltando ao texto, diz, aqui é o trecho. Em 1979, ele publicou o Princípio Responsabilidade. A obra mostra as éticas tradicionais, antropocêntricas e baseadas numa concepção instrumental da tecnologia. A obra mostra que as éticas tradicionais, olha onde está o sujeito, o verbo lá na frente. Ó. As éticas tradicionais é o sujeito. As éticas tradicionais não estavam à altura das consequências danosas do progresso tecnológico sobre as condições de vida humana na Terra e no futuro das novas gerações. As éticas tradicionais não estavam à altura das consequências danosas do progresso tecnológico. Quais são essas éticas tradicionais? Você pode me explicar? Posso. Antropocêntricas e baseadas numa concepção instrumental da tecnologia. Essas são as tais éticas tradicionais. Antropocêntricas baseadas, então, estão aqui explicadas, né, as tais éticas tradicionais estão aqui explicadas por antropocêntricas e baseadas numa concepção instrumental da tecnologia. Olha o emprego dos travessões bem modernos para isolar, o emprego bem moderno aqui,
para isolar um aposto explicativo. Tá? Um aposto explicativo isolado pelos travessões. Realmente, essa expressão antropocênese baseada numa concepção instrumental de tecnologia explica para nós o que são essas éticas tradicionais. Em outra cobrança da FCC e dos outros concursos, institutos, poderiam pedir para você substituir esses travessões por vírgulas ou por parênteses. Tudo isso estaria certo. Então, que tal o julgamento do item 2? Os travessões isolam no terceiro parágrafo um comentário explicativo da expressão imediatamente anterior a esse segmento. A expressão imediatamente anterior a esse segmento é esta, as éticas tradicionais. Esta é a expressão imediatamente anterior ao segmento que está entre travessões. Bacana? Então, muito bem, isolado aqui. No isolamento bem moderno mesmo do emprego dos travessões, esse item 2 também está certo. Item 1 está certo, item 2 está certo. Então eu venho e elimino a letra C, que não tem a número 2. Né? Muito bem. Bom, de uma coisa, se eu estou no caminho certo, eu já tenho que ter certeza. É que o item 4 está errado. Ok? Então, deixa eu logo confirmar se eu estou no caminho certo. Vou ver se esse item 4 está errado. Ele fala, as aspas colocadas na frase do final do texto, poupar a galinha dos ovos de ouro, tem por objetivo assinalar a ideia principal do texto. Então, isso está na parte final do texto. Tornar-se inventivo no medo, não só reagir com a esperteza de poupar a galinha dos ovos de ouro, mas ensaiar novos estilos de vida comprometidos com o futuro das próximas gerações. O que você acha? Mentira, né? Então, realmente, esse item 4 está mentindo. Essas aspas estão empregadas aqui porque o autor está usando uma expressão que é comum de uma obra, de um conto, a galinha dos ovos de ouro. Né? Então, se você quer ter ovos de ouro, o que você faz? Você poupa a galinha, você não mata a galinha. Você quer ter ovos de ouro? Então você tem que poupar a galinha. Você quer ter benefícios na modernidade? A gente quer ter uma vida com exploração de recursos naturais, de maneira que eles possam ir se renovando, que não se acabe, que não se esgote dentro daquelas possibilidades daqueles que não se esgotam, daqueles que podem ser renovados. Então temos que poupar a galinha. Quem é a galinha dos ovos de ouro? A Terra, o planeta. Né? Então aqui é simplesmente o emprego das aspas para fazer referência a algo que existe num ponto associado aqui metaforicamente, comparativamente à Terra. A galinha dos ovos de ouro é a Terra, o próprio planeta. Então essas aspas vêm para reforçar, para destacar uma expressão que existe em outro segmento de texto associado a este texto. As aspas empregadas para realçar uma expressão cujo valor, cujo emprego foge ao sentido habitual dela lá no texto original de onde ela foi tirada. Ok? Então você pode olhar esses exemplos lá no emprego das aspas, na nossa teoria aí. Mentira, essas aspas não têm nada a ver com a ideia principal. A ideia principal, ele fala um pouquinho antes, no último parágrafo aí, você percebe a ideia principal, né? Temos que saber conciliar o desenvolvimento com a preservação. Então ele fala que a gente tem realmente tem que surgir um temor de que tudo vai se acabar. Por isso que ele fala, tornar-se inventivo no medo, não só reagir com a esperteza de poupar a galinha, mas ensaiar, ser esperto poupando a galinha e ensaiar novos estilos de vida comprometidos com o futuro das próximas gerações. Aqui está um aposto que explica esses novos estilos de vida comprometidos com o futuro das próximas gerações. É o que a humanidade vem buscando, né? Grande parte da humanidade vem buscando, com a busca de recursos renováveis, a descoberta de novas formas de energia, gerar energia que talvez não poluam tanto, não agridam tanto a natureza. A ideia principal é, temos que nos readequar aos novos tempos, de forma que poupemos e saibamos ter um novo estilo de vida que não seja aquele simplesmente predatório. Essa expressão faz parte da ideia principal, mas ela não é a ideia principal. As aspas não estão aí para indicar a ideia principal. Estão aí para reforçar uma expressão com valor metafórico.
a número 4 realmente está errada. Já a número 3, então número 4, beleza, está errada mesmo, professor. Número 3, agora vem a decisão. O travessão único no final do quarto parágrafo pode ser corretamente substituído por uma vírgula, sem alteração do sentido original. Substituir o travessão por uma vírgula, você já começa a desconfiar que esse item provavelmente está certo. Porque você vê toda hora essa possibilidade, né? Não é que sempre é possível, mas por que o travessão está empregado ali? É isso que eu quero saber. Tá? Se for um papel parecido com o que a vírgula desempenha também, veja aqui, ó. O paradoxo consiste em que o progresso converte o sonho de felicidade em pesadelo apocalíptico. Aí ele vem com uma expressão explicativa para o pesadelo apocalíptico. Profecia macabra, o pesadelo apocalíptico, é uma profecia macabra que tem hoje a figura da catástrofe ecológica. Essa expressão está aqui para explicar algo sobre o pesadelo apocalíptico. Realmente, essa expressão é um aposto, professor. E se isso é um aposto, e ele está no final do período, porque depois já vem o ponto final, eu posso isolá-lo pelo travessão simples, como está aqui. Ele ganha muito mais destaque com travessão simples. Podem ser até os 2 pontos com papel explicativo, pode ser a própria vírgula, como ele propôs, e ainda podiam ser os parênteses. Só que você lembra, se eu trocasse esse travessão pelo parêntese, eu teria que abrir e fechar. E aí, eu abro aqui, fecho aqui e o ponto vai lá fora, depois do parêntese, tá? Final. Porque enquanto o parêntese só fecha o isolamento do aposto, o ponto final termina o período, conclui o período. Beleza? Então, tudo isso estaria certo aqui. Outras formas de isolar um termo ganha menos realce com a vírgula do que com a travessão. Mas ele não está perguntando de realce, ele está perguntando a questão gramatical. O travessão único no final do quarto parágrafo pode ser corretamente substituído por uma vírgula sem alteração do sentido original. E isso é muito importante também. Lembra que eu falei agora nas outras aulas anteriores aí? Que a alteração desse realce, perder um pouco o realce, a perda de realce que o travessão dá, em comparação com a vírgula, a perda de realce não é alteração de sentido. Aquele termo continua sendo um aposto explicativo, tá bem? E não tem problema usar a vírgula, não muda o sentido ali. A vírgula também estaria empregada para isolar quem? O próprio aposto explicativo, beleza? Então esse item 3 está perfeito. Então ficaram 3 certos e 1 errado. A resposta está aqui, ó, letra B, no formato típico de questão da FCC, já começando a explorar o emprego de 2 pontos e aspas, né? E o travessão também, beleza?